Meus amigos e minhas amigas, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria Geral do Direito no Damásio Educacional, sou professor da pós-graduação do IBMEC Damásio de Direito Constitucional e também ministro aulas nos cursos de extensão universitária do Damásio Educacional de Direitos Humanos, coordenado pelo professor Erival Oliveira, de Advocacia Civil, coordenado pelo professor Paulo Peixoto, e sou coordenador e ministro aulas também no curso de extensão universitária de Hermenêutica e Argumentação Jurídica para advogados e para concursos públicos. Então, gostaria de falar aqui, depois de ter me apresentado, se você ainda não me conhece, bem-vindo ao meu canal. Se você gostar desse vídeo, recomendo que você deixe o seu joinha e ative o sininho aí para receber as notificações dos nossos vídeos. Nós estamos gravando uma série de vídeos sobre recursos. Se você acompanha o nosso canal, nós já falamos dos 8 recursos gerais existentes aí até agora no nosso canal. Então falamos da apelação, do agravo de instrumento, do agravo interno, do agravo em recurso especial e recurso extraordinário, do recurso especial, do recurso extraordinário. Falamos também dos embargos de divergência e falamos até das contrarrazões, da contraminuta e da impugnação. Pois bem, falta um dos recursos previstos dentro do ordenamento jurídico. Então, nosso ordenamento jurídico prevê 9 recursos. Onde estão a previsão dos 9 recursos? Artigo 994, artigo 994 do Código de Processo Civil. Então, artigo 994 estabelece ali quais são os recursos existentes. E hoje eu vou falar com vocês sobre um recurso que é dirigido para o próprio prolator da decisão. Ou seja, quem prolata a decisão pode ser que essa decisão tenha um vício de lógica interna. Se a decisão ela tem um vício da lógica interna, ou seja, do seu sentido, do seu alcance, em relação à pretensão do autor ou à pretensão recursal do apelante, do recorrente e do agravante e do embargante de um lado, de outro eu tenho ali a resistência do embargado, do agravado, do apelado, do recorrido. Se não há ali uma coerência interna entre as alegações, as provas e o resultado do processo, ou mesmo o exercício da interpretação do direito do âmbito interno do texto, então é um recurso que visa ali a coerência interna do texto, em relação a esse cenário argumentativo, ali é possível dirigir esse recurso diretamente para o órgão prolator da decisão, que são os embargos de declaração. O tema do nosso encontro de hoje, então, diz respeito aos embargos de declaração, cuja previsão encontra-se nos artigos 1022 a 1026 do Código de Processo Civil. Então, artigos 1022 a 1026 do Código de Processo Civil. Vocês estão cansados de me ouvir, mas eu tenho que repetir sempre, toda vez. Todos os recursos estão sujeitos, em regra, a regra da unirrecorribilidade. O que isso significa? Que para cada decisão existe um único recurso cabível para atacar aquela decisão. Então, toda decisão judicial possui um único recurso cabível. Tem uma exceção. Qual a exceção? O momento da interposição do recurso especial extraordinário, em que vai ser necessário a verificação do cabimento se tem ofensa à legislação federal, aí seria recurso especial, ou se tem violação à Constituição ou Pacto Federativo, e aí seria recurso extraordinário. Mas esses 8 recursos estão dentro da hipótese, da regra da unirrecorribilidade. Existe um único recurso que não se enquadra a essa regra. Qual o recurso? Os embargos de declaração. Cabe embargos de declaração de toda e qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, seja ela final. Então, seja ela final no sentido de que seja uma sentença ou um acórdão. Toda decisão que diz respeito ao mérito do processo, seja ela interlocutória ou não, cabe embargo de declaração.
toda decisão interlocutória em estrito senso ou em lato senso, ou seja, aquela que trata do mérito específico da questão, mas envolve meramente uma questão interlocutória, nesse sentido, então, cabe embargos de declaração para o órgão que prolatou a decisão. Então, o órgão que prolata a decisão é o mesmo que vai responder aos embargos de declaração. Esse recurso, ele não permite que a decisão atacada ou impugnada seja revista por outro órgão. Todos os outros recursos, eles permitem, então, que um outro órgão de decidibilidade decida a questão. Vamos lá. Na apelação, tem o juiz prolatou a sentença, quem vai julgar a apelação é o Tribunal de Justiça ou o TRF. No caso do agravo, a peça é dirigida para o Tribunal de Justiça ou o TRF. Aqui estamos falando do processo civil. Agravo interno, a decisão é monocrática. O colegiado vai ter que rever essa decisão. Embargos de divergência, se a decisão é de um órgão fracionário de uma turma, então ou vai ser a sessão, ou vai ser a Corte Especial no âmbito do STJ, ou vai ser o plenário no caso do STF. O ROC, o Recurso Ordinário Constitucional, quem vai julgar o ROC? O STJ ou o STF. Tudo vai depender do cabimento. Então, sempre tem um órgão de decidibilidade que vai decidir a questão de forma diversa. Ele vai rever a decisão impugnada, ressalvada a hipótese dos embargos de declaração. Nos embargos de declaração, o próprio órgão de decidibilidade, ou seja, o juiz, o relator, o presidente do tribunal, ele é chamado pela parte, então a parte impugna a decisão, dizendo a decisão tem uma incoerência interna. Então não é um vício, não vou ali alegar o vício de interpretação. Ó, excelência, você interpretou de forma errada o direito. Tem erro em judicando aqui. Tem erro em procedendo. Houve um erro de interpretação da aplicação do rito processual ou da forma do direito processual. Não. Se acontecer isso, por meio dos embargos, o órgão que prolatou a decisão vai dizer aqui o objetivo da parte é alterar o resultado da decisão. Dessa forma, o recurso deve ser rejeitado porque é incabível, inadequado, na medida em que os embargos de declaração não se prestam a rever a decisão. Não se prestam a rever os motivos da decisão. Ele se presta a integrar a decisão, sanando obstáculos que mostrem a coerência decisória. Por isso, as hipóteses de cabimento são restritas a 4 hipóteses. Lembrando que cabe de toda e qualquer decisão interlocutória ou definitiva do processo embargo de declaração, desde que presentes a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Então, a necessidade de estar presente a omissão, contradição, obscuridade e erro material. Essas 4 hipóteses têm que estar presentes. Então, regra do artigo 1022 do CPC. Regra do artigo 1022 do CPC, então, que a decisão impugnada esteja eivada pela omissão. Então, é possível que o juiz, o relator ou o órgão colegiado não tenha se manifestado sobre determinado termo. Ou ainda que tenha se manifestado sobre determinado termo, apenas reproduziu o trecho da lei ou não se atentou aos aspectos das provas produzidas, não atacou as teses manifestas que se apresentaram na defesa ou na inicial, no recurso ou nas contrarrazões. Então, esse caso permite a manipulação dos embargos de declaração. Então, esse é um dos objetivos. Qual é um dos objetivos? Sanar a omissão. É qualquer omissão? Não. Então, é aquela omissão relevante, a omissão acerca de uma tese, de um argumento, sobre uma análise específica de uma prova. Então, para que o órgão de decidibilidade, ele demonstre, ele aponte a tese explícita, assuma uma tese explícita a esse respeito.
Então, esse é o sentido. E o que significa omissão também? Omissão, nos termos do parágrafo único do artigo 1022, diz respeito às técnicas de decisão. Lá, lembra? Na técnica de decisão exigida pela Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, lá está prescrito que o juiz tem que fundamentar a decisão. E o que é fundamentar a decisão? Ali o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015, ele regulamenta no âmbito infraconstitucional ali a necessidade de fundamentação. A fundamentação não é apenas a reprodução de um texto de lei, não é meramente uma interpretação qualquer. Primeiro, o sistema judiciário brasileiro está baseado na teoria dos precedentes. Então, as decisões importantes das cortes superiores devem ser seguidas. Então, decisão em sede no STJ de decidir jurisprudência sumulada. Então, as súmulas do STJ. Os temas de recursos repetitivos no STJ devem ser seguidos. No STF, as súmulas vinculantes, as decisões do controle concentrado de constitucionalidade, as súmulas gerais do STF e as súmulas de repercussão geral, ou seja, a análise, a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da existência ou não de repercussão geral acerca de determinada questão ou tema. Então, esse é um ponto. O juiz deve se manifestar. Se ele não se manifesta sobre essas questões, sobre os fundamentos, não desenvolve um fundamento ali, um âmbito de argumentação, de construção, dizendo por que é concedido determinado direito, é reconhecido determinado direito, ou não é reconhecido determinado direito, quais são as provas trazidas nos autos que formam ali, que permitem inferir o resultado da decisão. Se não estiverem presentes esses itens, foi desrespeitado o parágrafo 1º do artigo 489 do CPC e estará-se diante de uma omissão, a qual deve ser suprida pelo órgão que decidiu. Outro objetivo desse recurso, que nós já falamos, contradição. Contradição significa que, então, existem fundamentos, existem provas, porém, os fundamentos e as provas, até a forma da disposição da análise desses fundamentos e dessas provas, comparando ou cotejando com o resultado, mostra que o resultado e a análise das provas e dos argumentos jurídicos são antinômicos entre si. Existe uma antinomia, existe uma incompatibilidade lógica. Então, como não tem uma incompatibilidade lógica, ou seja, não é possível, fazendo a análise daqueles fundamentos apresentados e do cotejo com as provas, ou do cotejo com aquele fundamento, apontar aquele resultado. Então, excelência, aqui tem uma contrariedade, uma contradição. A decisão é contraditória na medida em que parte desse fundamento e tem essa conclusão. Há um equívoco lógico aqui de interpretação. Então é preciso que a decisão seja integrada para solução dessa contradição. Obscuridade. Obscuridade diz respeito ao âmbito e à extensão da interpretação jurídica. A interpretação jurídica ela se faz. Então nós temos que entender que existem dois tipos de regras, dois tipos de normas jurídicas. Quais são as normas jurídicas? As regras e os princípios. Seguindo a definição de Robert Alexi, as regras são aquelas normas jurídicas que estabelecem deveres definitivos, ou seja, elas valem no modo tudo ou nada, o chamado teste de pedigree do Dworkin. Então, uma regra ou ela é válida ou ela é inválida. Então, ela estabelece um dever definitivo, um critério definitivo. Você tem que cumprir. Se não cumprir, tem uma sanção. Por outro lado, os princípios, eles não estabelecem um dever definitivo, eles estabelecem um dever prima facie, ou seja, eles contêm um mandado de otimização, que significa que eles devem ser realizados na maior grau, na maior possibilidade possível. Então, todas as vezes que dois princípios se contradizem, colidem entre si, um deles prevalecerá no caso concreto, observado ali o peso, qual é o princípio que tem mais peso. Ali vai ser feita uma análise, enquanto as regras elas se aplicam pela subsunção, então existe a regra geral, o caso concreto, o enquadramento do caso concreto na regra é a subsunção. Os princípios se avaliam pela regra da
proporcionalidade. A proporcionalidade se aplica da seguinte forma: a regra tem as sub-regras que precisam ser avaliadas, uma sequencialmente da outra. Só se aplica uma regra, uma sub-regra da proporcionalidade se superada a regra. Então, primeiro, a regra da adequação. Precisa verificar se o meio escolhido, ele atinge o fim que se propõe. 2, a necessidade. Se atinge o meio, se o meio atinge o fim a que se propõe, ok. 2, entre os meios possíveis, se ele é o que estabelece menor restrição. Então, entre os meios possíveis é o que estabelece menor restrição. E, por fim, a regra da proporcionalidade em sentido estrito, ou o sopesamento, em que vai se verificar qual das regras tem ali, restringindo a outra, qual dos princípios ali dos direitos fundamentais, enquanto os princípios restringindo o dever definitivo do outro, ou seja, impedindo o outro, aquele que afeta da menor forma possível, que traz a menor restrição para o outro direito fundamental. Então é feito ali o sopesamento, o cotejo, ao mesmo tempo em que ela estabelece uma restrição e em que medida essa restrição, eu tenho que ter uma justificativa, tem que ter uma justificativa pesada, argumentativa, um peso argumentativo, que essa restrição é possível ser admitida. Então, o direito, a restrição do direito que é restringido, ele é justificado em relação àquele direito que é restringido. Então, ele tem muito mais peso do que aquele direito que tem restringido no caso concreto. Então, essa é a dinâmica da análise das normas jurídicas, das regras e dos princípios. Porém, se não é feito de forma adequada, não se entende ali qual a norma jurídica, qual a estrutura da norma jurídica. Interpretada uma regra como um princípio, é um princípio como uma regra. Ou ainda, não se estabeleceu o âmbito, a forma pelo qual essa regra ela é interpretada, está-se diante de uma obscuridade. Diante de uma obscuridade, inclusive, a decisão pode ser inexequível. Então, dessa forma, é necessário, verificar que, presente a obscuridade, é possível a impugnação por meio do recurso dos embargos de declaração. O outro objeto é o erro material. O erro material significa aquele erro que não interfere no resultado do processo, não é um erro de procedimento. Então, não é um erro em procedendo, é um erro material. Então, ali, diz respeito ao conteúdo, a respeito de questões mínimas, um erro de digitação, um erro de valor, um número, ou mesmo a confusão sobre um dia que determinado fato foi relacionado, quando ocorreu determinado fato. Então, é esse erro. Então, um erro ali da constatação fática. O erro material é um erro de constatação fática. Quando tem esse erro material de constatação fática, que é passível de correção, também é impugnável pelos embargos de declaração. Então, nós já vimos aqui que os embargos de declaração, eles cabem de qualquer decisão. Eles cabem de qualquer decisão interlocutória ou definitiva, então, definitiva, sentença e acórdão, e eles servem para impugnar contradição, omissão, obscuridade e erro material. Então, omissão, contradição, obscuridade e erro material. Sempre esses pontos. Então, esse é o objeto. E quem são os legitimados? Os legitimados são os embargantes e os legitimados passivos. Então, os legitimados ativos são os embargantes. E os legitimados passivos, os embargados. Então, embargante ou embargado no singular também, caso haja um único autor, um único réu, ou um único apelante, um único apelado, um único recorrente, um único recorrido. Então, e quem é um embargante? Embargante é aquele que, apesar de ter vencido o processo, não é necessário que a sucumbência, então não é necessário que tenha uma decisão desfavorável, basta que a parte entenda que a decisão precisa ser integrada, ou seja, precisa ser complementada, precisa ser esclarecida, então precisa de complementação, de esclarecimento, de integração ou de supressão do erro material. Nesse caso, todos esses elementos chamam-se integração. Então, esclarecimento, complementação, retificação ou ainda descrição. No caso ali da obscuridade, precisa ser descrito o âmbito do fundamento ou a ampliação. Nesse sentido,
Quem entende que a decisão precisa ter essa complementação é o embargante. Lembrando que a decisão dos embargos ela é uma continuidade da decisão que ela impugna. Ressalvado quando os embargos são rejeitados. Então, aí prevalece o entendimento da decisão impugnada. Se os embargos são acolhidos, a decisão ela é complementada. Ou mesmo se houver, mesmo que haja rejeição dos embargos, mas a decisão complementar a decisão, então ali vai se ter uma extensão, uma continuidade. Vai ser o mesmo ato, considerado ali uma decisão única no âmbito do discurso jurídico ou da decisão jurídica. Então o embargante é aquele que entende que a decisão tenha que ser integrada. E o embargado é aquele que vai ser chamado a se manifestar caso as razões dos embargos apresentados pelo embargante, então, caso as razões do embargante possam alterar a decisão. Então, a possibilidade, nem a probabilidade, é a possibilidade de alteração, ensejará ali nos termos do parágrafo, então, do parágrafo 2º, então, parágrafo 2º do artigo 1023, o embargante será chamado a se manifestar no prazo de 5 dias. Então, o embargado é aquele que vai se manifestar a decisão. Então, ele pode ser que o embargado que tenha tido a decisão desfavorável, mas o embargante ele quer que a decisão seja integrada e o embargado é que vai chamar para se manifestar caso haja possibilidade de alteração da decisão. Então, aqui nós temos um ponto. Por que o embargante pode, inclusive, ter tido uma decisão favorável? Porque a decisão favorável, ela não pode não explicar o suficiente o objeto ali, a tutela concedida, a declaratória, constitutiva negativa, condenatória, mandamental, e seja necessária uma complementação para que a decisão tenha o quê? O enforcement, seja autoexecutável, ou seja, ela possa ser executada, possa ser objeto de cumprimento de sentença. Porque caso contrário, a decisão pode criar um obstáculo para si. Então, a própria decisão pode ser um obstáculo para a sua execução, se não tiver ali presentes todos os requisitos possíveis no âmbito processual. Então, nós temos embargante, aquele que deseja a integração, aquele que entende que a decisão precisa ser integrada, e o embargado, aquele que pode ter uma mudança da decisão. E que essa decisão pode, inclusive, lhe desfavorecer mais ou lhe desfavorecer em caso seja acolhida a decisão dos embargos. Caso seja acolhido, então, a decisão que julgar os embargos, acolher as razões trazidas pelo embargante. Que mais? Então, nós já falamos dos objetivos, das hipóteses, dos legitimados, da previsão, requisitos extrínsecos e intrínsecos. Então, todos os recursos têm requisitos extrínsecos e requisito intrínseco. Lembrando, requisito extrínseco, tempestividade. A regra geral do Código de Processo Civil seriam 15 dias, mas os embargos de declaração, como é um recurso que sempre está na exceção das regras, nesse caso, a tempestividade ela diz respeito ao prazo. Qual o prazo? O prazo de 5 dias. Diferentemente de todos os outros recursos, os embargos de declaração são opostos. Então, opor, então, é o verbo que você vai usar para apresentar então um recurso. Você vai opor embargos de declaração em fase da decisão em 5 dias. A oposição é feita em 5 dias e não há necessidade de preparo nos termos do artigo 1023 do CPC. Então, tempestividade, 5 dias, prazo de 5 dias. Desnecessidade de pagamento de custas. Requisito intrínseco. Então, o requisito intrínseco diz respeito à indicação do erro, da obscuridade, da contradição ou da omissão. Então, omissão, contradição, obscuridade ou erro material é a necessidade ali, é o requisito intrínseco. Caso não haja nenhum desses requisitos, ou nem seja possível imaginá-lo, estar-se-á diante de um embargo declaratório, o qual pode ser, inclusive, sancionado com multa processual. Então precisa tomar cuidado. É preciso ali utilizar com moderação os embargos de declaração para que, em vistas a que o juiz, o relator, o órgão colegiado se manifeste para a adoção de tese explícita, mas não para protelar, sob pena de multa processual. Requisito intrínseco, então, a indicação do erro,
contradição, obscuridade ou omissão. Que mais? Qual que é a estrutura da peça? A peça é uma peça única, então, assim como o agravo de instrumento, só que o agravo de instrumento é dirigido para um outro órgão, ou seja, dirigido diretamente para o tribunal. Os embargos são peça única, só que é dirigido para o mesmo órgão que prolatou a decisão. Então, é dirigido para o mesmo órgão que já se manifestou, que deu a decisão, é qualificado as partes, e é utilizado o verbo opor em embargos de declaração, feita a menção ao artigo 1022 do CPC. Você vai fazer ali o breve resumo do processado, ou seja, vai contar a história do processo com base na sua visão, na sua ótica, sempre, claro, cada parte é parcial, então cada parte defende os seus interesses, vai contar a história do processo a partir da sua ótica e vai criar um capítulo ali, ou do erro, ou da contradição, da obscuridade, então, ou vai ser omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ou pode haver mais de uma hipótese, e aí é preciso esclarecer cada uma delas. No final, fazer o pedido de integração da decisão. O objeto do pedido ou do requerimento dos embargos de declaração é a integração da decisão, para que o órgão que prolatou a decisão adote tese explícita, esclareça, complemente, mesmo que não altere a decisão. É óbvio que o objetivo sempre do embargante é ter um efeito modificativo. Raras vezes não ter esse efeito, mas em regra o objetivo é o efeito modificativo. Porém, nem sempre isso vai acontecer. Às vezes será necessária apenas a complementação e integração da decisão por parte do juiz para que fique ali evidenciado determinado ponto. Juiz ou relator ou órgão colegiado. Pois bem, então, e feito esse requerimento, local e data e advogado OAB, né? E você protocoliza os embargos de declaração no prazo de 5 dias. 5 dias úteis, a regra do Código de Processo Civil. Lembrando, então, que se houver ali a possibilidade de alteração do recurso, o juiz abrirá prazo para que o embargado se manifeste no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º do artigo 1023. Quais são os efeitos recursais dos embargos de declaração? Em regra, efeito apenas devolutivo. Não se admite efeito suspensivo. Efeito devolutivo, devolvendo para o juiz a reanálise da decisão a partir da ótica da contradição, omissão, obscuridade e do erro material. Vai devolver para o juiz na medida em que for impugnada a decisão. Então, o efeito devolutivo é restrito à impugnação da decisão, podendo ser impugnada a decisão como um todo, mas apenas sobre essa ótica interna, ou seja, é um recurso que visa ali observar uma lógica interna da decisão, não sobre a interpretação, não sobre se um fundamento está correto ou equivocado, que seria objeto de um outro recurso. Os embargos de declaração observam a lógica interna da decisão. Sempre tenha em mente isso. Pois bem, nós já falamos então aqui que o recurso de embargos de declaração tem efeito meramente devolutivo. A previsão de tal situação está no artigo 1026 do CPC. Além disso, qual é o efeito prático da oposição, então? Qual é o efeito prático da oposição dos embargos de declaração? Aqui faço um parênteses. Nesse sentido, o que acontece quando alguma das partes embarga a decisão? Significa que o efeito significa o efeito da interrupção. Ou seja, se havia iniciado um prazo para interposição de um recurso, interrompe-se aquele prazo recursal, iniciando-se novamente do zero o prazo recursal nos termos do artigo 1026 do CPC. Então, o efeito da interposição dos embargos de declaração diz respeito, então, à interrupção do recurso, do prazo para interposição do recurso. Essa é a regra, artigo 1026 do CPC. Aí você fala, não, mas eu já ouvi falar que no juizado é diferente. Então, até o advento do Código de Processo Civil de 2015, o artigo 50 da Lei 9.099 de 95 estabelecia que os embargos de declaração apenas suspendiam o prazo para interposição. Então, tendo iniciado-se o prazo,
uma das partes opostas, embargos de declaração, a partir da decisão, haveria-se apenas ali a aplicação da continuidade do prazo suspenso pela oposição. Com o advento do Código de 2015, veio então a alteração do artigo 50 da Lei 9.099 de 95. Então, seja no rito comum ou no juizado, ocorre a interrupção do prazo recursal subsequente. E aqui é importante, o que você tem que ter em mente? Então, se uma das partes interpôs um recurso, a parte, imagina, um embargado, teve uma decisão desfavorável, e o embargante, que é aquele que venceu, opõe embargos de declaração, só que o embargado já interpôs apelação, ou já interpôs recurso especial e recurso extraordinário. Ali, então, o que vai acontecer? Se os embargos forem acolhidos e a decisão for modificada, ou seja, for alterada, então o embargado será chamado a ratificar aquilo que já alegou e complementar, caso queira, o seu recurso já apresentado, no prazo de 15 dias, conforme o parágrafo 4º do artigo 1024 do CPC. Então, se houver a modificação da decisão com relação à decisão dos embargos, então, se os embargos forem acolhidos pelo juiz, pelo relator ou pelo órgão colegiado, e essa alteração e esse acolhimento dos embargos ensejar uma alteração no resultado da decisão impugnada, haverá então a necessidade ali de intimar a parte contrária para que complemente aquele recurso que já apresentou antes mesmo da oposição dos embargos, de declaração pela parte contrária, e ratifique a sua posição. Caso os embargos de declaração sejam rejeitados, o processo será retomado e o recurso seguirá sua marcha processual regular, ou seja, se tiver necessidade de fazer juízo de admissibilidade, vai ser feito. Caso contrário, vai ser intimada a parte contrária para apresentar contrarrazões e ser remetido após tal ato para o tribunal ad quem, nos termos do parágrafo 5º do artigo 1024. Então, se houver alteração, necessidade de intimação para a parte que já apresentou o recurso para ratificar ou complementar o recurso no prazo de 15 dias. Parágrafo 4º do artigo 1024 do CPC. Caso contrário, o recurso terá seu processamento nos termos do parágrafo 5º do artigo 1024. E quais são os efeitos da decisão que julga os embargos de declaração? Nós temos 2 efeitos quando concedidos e 1 efeito quando rejeitado. A rejeição implica na manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos, então rejeição implica na manutenção da decisão, não tem alteração, e o acolhimento existem 2 hipóteses, então eu tenho a rejeição, que é um tipo de efeito, que é a manutenção da decisão. O segundo efeito é o acolhimento, então quando tem o acolhimento, eu tenho 2 possibilidades. Existe o acolhimento dos argumentos dos embargos de declaração. Então, o juiz, o relator ou o órgão colegiado entende que, de fato, tem omissão, contradição e obscuridade, e esse órgão de decidibilidade integra a decisão, porém mantém o resultado. Adotada uma tese explícita, é feita uma complementação, uma integração da decisão, porém é mantido o resultado. Então, pode ser integrado, ou então efeito meramente com acolhimento e efeito meramente integratório, ou seja, meramente integrativo. Efeito meramente integrativo, que significa que vai ocorrer apenas a integração da decisão, porém mantido o seu resultado. Existe o efeito modificativo. A decisão é integrada, o órgão de decidibilidade sana a omissão, a contradição, a obscuridade ou o erro material e altera a decisão. O resultado da decisão é alterado pelos embargos de declaração. Nesse caso, então, tem um efeito modificativo. Então, você vê que é possível, você pode ver que é possível haver o acolhimento dos embargos de declaração, porém, sem modificação do resultado. Como também é possível o acolhimento e a alteração do resultado. Ok? Então, esse é um ponto
nodal que a gente queria ali desfazer para vocês, tirar esse nó e mostrar que o objetivo central é a integração da decisão. A decisão pode ser integrada e superada essa integração, ali pode ser ou não mantido o resultado da decisão. Se for mantido, trata-se de efeito meramente integrativo. Caso haja a integração e alteração do resultado, efeito modificativo. Eu queria falar para vocês também que existe a possibilidade no âmbito das decisões monocráticas, quando opostos embargos de declaração em relação a uma decisão monocrática que seria cabível agravo interno, é possível que o tribunal, observada a forma do recurso e que seu objetivo não é atacar a omissão, contradição ou obscuridade, mas meramente levar a decisão para a análise do colegiado, ele pode conhecer dos embargos de declaração como agravo interno, ordenar que a parte no prazo de 15 dias, então a parte no prazo de 5 dias, na verdade, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1023, então o órgão vai intimar para que a parte, no prazo de 5 dias, não de 15 dias, de 5 dias, complemente as razões do recurso. Então, o recurso dos embargos, quando a decisão ataca a decisão monocrática de um órgão do tribunal, pode conhecer, então pode receber esse recurso como agravo interno e vai abrir para que a parte se manifeste no prazo de 5 dias, 5 dias úteis. Então, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1023 do CPC. Pois bem, então nós vimos que os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. Por fim, e a última questão que eu quero falar com vocês é sobre os embargos para fim de pré-questionamento. Lembrando que o pré-questionamento é um dos fundamentos necessários, um dos requisitos intrínsecos do recurso especial e do recurso extraordinário, e muitas vezes a decisão não é atacada, não ataca os fundamentos legais ou constitucionais, ou seja, não aponta ali, o tribunal ou o juiz não analisa de forma adequada a questão, principalmente o tribunal, quando no julgamento da apelação. Então a parte opõe embargos de declaração para efeitos de pré-questionamento. O artigo 1025 regulamenta essa situação. O Código de 2015 trouxe a possibilidade chamado pré-questionamento ficto. O que significa pré-questionamento ficto, professor? Eu não entendo. Por que ficto? Porque é o seguinte, os embargos de declaração opostos para efeitos de pré-questionamento, mesmo que sejam rejeitados pelo tribunal ACO, dizendo, não tem omissão, não tem contradição, não tem obscuridade, porém, os elementos que integraram os embargos de declaração integram a decisão, então os embargos de declaração vão integrar a decisão impugnada, e caso o tribunal adquira, o STJ, quando dá análise do recurso especial, ou o Supremo Tribunal Federal, quando dá análise do recurso extraordinário, entenderem que a decisão estava aivada pelos vícios internos da omissão, da contradição, da obscuridade ou do erro material, vai entender que a matéria foi pré-questionada. Então, é essa possibilidade. Então, todas as vezes que não houver um ataque direto à interpretação da legislação federal ou de ato de governo local em face da lei federal, ou mesmo daquela decisão em face de uma interpretação de um outro tribunal, será possível, então, atacar aquele recurso por meio do recurso especial, nos termos do artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, ou seja, da nossa Carta Magna. Enquanto que, se houver ali a decisão afrontado o dispositivo direto da Constituição, declarar tratado ou lei local em face da Constituição como inconstitucionais, ato local, ato de governo local ou lei local em face da Constituição, ou lei local em face de lei federal, será caso de recurso extraordinário, nos termos do artigo 102, incisos 3º e alíneas consequentes. Então, nesse sentido, os embargos de declaração se prestam um papel fundamental
do pré-questionamento e a tese acolhida é do pré-questionamento ficto, artigo 1025 do Código de Processo Civil. Meus amigos, minhas amigas, esse vídeo até ficou longo demais, mas eu recomendo que vocês façam a leitura dos artigos 1022 a 1026 do Código de Processo Civil. Espero que aproveitem essas lições, essas dicas, esse bate-papo e tenham bom desempenho aí nos embargos de declaração de vocês, seja na prática, seja nos estudos de um concurso público ou de uma OAB. Meus amigos, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.